Eu tava gravando hoje um podcast com uma amiga e ela me trouxe a seguinte pergunta. Tá bom, então em termos práticos, o que é esse maternar como um portal de despertar? E é sobre isso que eu quero conversar com você. A nossa maternidade, quando a gente exercita ela de forma consciente, ela pode ser um grande, grande portal espiritual e de empoderamento. Como que isso acontece? Quando a gente percebe que aquilo que a gente entrega para a criança não é o que a gente fala, não vem do que a gente diz que é importante, mas vem daquilo que a gente é. A criança aprende não através do que a gente fala, ela aprende através de quem a gente é. É com a gente que ela aprende o que é ser humano, o que é ser mulher, o que é ser mãe, o que é ser esposa. Então, quando a gente começa a enxergar que para que a gente consiga ser uma mãe melhor, para que a gente consiga guiar melhor esse ser humano que veio para a nossa vida, a gente precisa fazer o nosso processo de autoeducação e o nosso trabalho interno. E é a partir daí que esse maternar se torna um impulso, uma força de evolução tua, de empoderamento teu e de despertar espiritual. Porque em algum momento dessa jornada você vai perceber que para que você seja quem você quer ser, você precisa fazer o processo de se tornar. E esse processo de se tornar é um processo de se desenvolver, de evoluir, de ganhar consciência, de olhar para aqueles lugares que doem. Eu sou Ana Marques, sou mentora de mulheres e tô aqui hoje para te trazer algumas ferramentas práticas de como você pode começar a fazer esse teu processo de desenvolvimento interior e de despertar. Vem comigo nesse vídeo e se você ainda não tá inscrita no nosso canal, se inscreve porque toda quinta-feira tem um vídeo novo para você. Bom, eu recebi essa pergunta então, quando eu tava gravando um podcast hoje, e ela falou muito claramente, né? É muito legal a ideia, mas às vezes as pessoas têm muita dúvida de como é que essa ideia se materializa. Como é que a gente pode, de fato, no dia a dia, transformar essa maternidade que muitas vezes é cansativa, né? Demandante. Às vezes a gente fica muito preso na rotina. Como é que a gente pode transformar isso num despertar, num portal? E eu vou compartilhar aqui com vocês algumas ferramentas, tá, gente? Tem muitas ferramentas. Eu tenho um processo de mentoria que se chama Reencontro, que é um processo de 2 meses com encontros semanais e aulas gravadas, onde eu vou te guiando nesse processo para o seu despertar. E a gente vai passando por várias etapas, cada uma com conteúdo teórico, a vivência da nossa troca, do diálogo, do encontro ao vivo individual e da prática. Porque a gente faz o quê aqui? A gente alinha o pensar, o sentir e o agir. Toda transformação, toda mudança grande na nossa vida precisa passar por esses 3 pontos. Quando a gente fica só no pensar, a gente vira obeso intelectual e não consegue materializar aquilo que a gente quer. A gente sabe muito, mas o que a gente sabe não vira sabedoria, vira só conhecimento. Quando a gente fica só no sentir, a gente fica às vezes perdida, imersa nesse sentimento, né? No que o Steiner chama de corpo astral, que é o corpo das emoções. E esse corpo das emoções ele é cheio de armadilhas, porque é onde a gente tem os nossos medos, os nossos complexos, as nossas sombras, aqueles lugares que é para onde a gente não quer olhar, né? Aonde a gente também tem sim as nossas forças, talentos, dons, nossas habilidades, mas a gente fica meio perdida nessa confusão, nesse paradoxo, né? De bem e mal, tenho medo e tenho coragem, e fica às vezes ali nesse lugar e não consegue materializar nada. E se a gente fica só na ação, muitas vezes ela fica uma ação desconectada de quem eu sou de verdade. E a gente entra naquele lugar que eu falo, que é o fazeção sem tesão. Eu passo o meu dia, a minha vida, a minha semana correndo atrás de todas as coisas que eu tenho que fazer, né? Correndo atrás do tempo, na rodinha de ratos, pensando em tudo que eu ainda não fiz, em tudo que eu tenho que fazer. E isso muitas vezes não tá nem conectado no que você quer de verdade.
Você não tá nem pensando assim, não, mas essa ação que eu tô fazendo vai me levar onde eu quero chegar? Você nem pensa, você só tá lá fazendo. Então a gente precisa exercitar essa conexão. Ferramentas práticas. Então, como é que a gente pode fazer? A primeira coisa é respirar. Ana, respirar. Eu falo isso toda vez. E toda vez eu repito a mesma coisa. Gente, parece uma coisa tão boba. Parece uma coisa tão pequena. Mas respirar muda a vida. A respiração é tecnologia de ponta que a gente tem no nosso corpo. Disponível pra gente. O tempo inteiro. Não precisa pagar nada. Não tem investimento. Não tem que marcar a hora. Você não tem que pegar o carro em qualquer lugar que você estiver. Você pode parar e respirar. Agora, a respiração tem uma técnica para respiração. Tem várias técnicas, obviamente, mas tem uma específica que eu indico bem, que automaticamente na hora você já sente a diferença, tá? E essa respiração, ela é assim, você inspira por menos tempo do que você expira. Então, por exemplo, você vai inspirar por 4 segundos. E aí você vai expirar por 8. Se você faz esse ciclo 3, 4 vezes, você já vai sentir a diferença. Então, uma ferramenta prática. E por que isso tem a ver com desenvolvimento espiritual? Isso tem a ver com você fortalecer a tua conexão interna. Quando a gente tá lá no correria do dia a dia e tal, ficou muito nervosa com alguma coisa que aconteceu, seja com uma crise de frustração do teu filho, seja com uma briga com o marido, um e-mail que você recebeu, para tudo e respira. Fecha o olho, se possível, e respira. 4 segundos e expira por 8 segundos. 3 vezes. 12 vezes 3 dá 36 segundos que você gasta fazendo esse exercício. Não é muito. É possível fazer ele a todo momento que você precisar. E o que acontece aqui? Por que ele ajuda? O nosso cérebro, ele tem 2 modos de funcionamento. Um modo que chama sobrevivência e um que chama crescimento. Eles não funcionam ao mesmo tempo. Ou tá em um ou tá em outro. O modo de sobrevivência é esse do estresse, da ansiedade, da rodinha dos ratos, de que eu tô atrasada e eu tenho que fazer as coisas. É o modo que era ativado lá quando a gente viu o leão na floresta e precisava correr. Então o que acontece? O sangue sai do nosso córtex pré-frontal e vai para o corpo. E muitas vezes é por isso que a ansiedade, ela se expressa com o coração palpitando, às vezes tem gente que treme, né? Porque tá ativando os músculos do teu corpo para você correr do leão. Só que não tem leão na tua vida. A gente não tá morando numa floresta. Então muitas vezes a gente fica nesse modo ansiedade ativado, às vezes o dia inteiro, que se chama de uma forma crônica de ativamento. Quando você respira, você coloca o teu cérebro, o teu modo de funcionamento do teu cérebro no modo crescimento. Nesse modo crescimento, você consegue pensar de forma clara, estratégica, a longo prazo. Você consegue ter criatividade para resolver problemas de outras formas. Você sai daquele lugar de medo, de insegurança, de estar ameaçada. E você entra num lugar de crescimento, de aprendizado. Então essa é a primeira coisa. E o respirar, o que ele faz? A gente se conecta com a gente mesma. A gente acalma o coração. A gente acalma a respiração. Então, esse é um dos primeiros pontos para começar a conectar com você mesma e começar a fortalecer essa conexão interna, tá? Segunda prática, super importante para esse caminho da maternidade como um portal de despertar. Quando você está fazendo as coisas, né, que você tem que fazer, se perguntar sempre por quê. Por que eu tenho que fazer assim? Por quê? E por quê? E por quê? E por quê? Até que você vai chegar em algum lugar, não, porque eu realmente quero, eu acho isso importante, ou, muito provavelmente, o que acontece com 90% das minhas clientes, chega num lugar, não, porque minha mãe falou que era assim, não, porque eu li uma vez, não, porque o médico falou, porque não sei quem. Então, tudo muito externo a você. E quando você começa a tomar consciência do que você faz e por que você faz, você ganha o poder de escolha, o poder de decidir. Isso não é mais uma coisa que você vai repetir de forma inconsciente, mas que você vai ter a capacidade de decidir. Você pode decidir continuar fazendo desse jeito, mas foi uma decisão e não foi uma repetição. Entende a diferença?
Aqui você começa a ganhar empoderamento. Você começa a se empoderar da sua vida, das suas escolhas, das suas decisões, da forma como você faz as coisas. E aí, muitas mulheres que eu atendo, o que acontece nessa hora, nesse exercício? Que tá lá no reencontro também. Mas nesse exercício, o que acontece? Elas percebem que muito das coisas que pesa na maternidade delas não tem a ver com a maternidade. Tem a ver com o tanto de regras, de itens que ela acha que ela tem que seguir, mas não porque ela acha de verdade, mas porque ela foi acumulando ao longo da vida essas regras que ela foi recebendo de várias pessoas importantes na vida dela. E ela continua carregando aquilo na mochilinha dela. E é isso que pesa. Então, vou te dar um exemplo, né? Quando eu me tornei mãe, tinha aquela história de que tinha que lavar a roupa do bebê separado. Eu sou meio rebelde, né? Por que tem que ser separado? Porque a roupa do bebê não pode misturar. Por que não pode misturar? Pior das hipóteses, quem tá deitado no chão, rolando no chão, é ele. Eu não com as minhas roupas. Eu não fico rolando no chão com as minhas roupas. Minhas roupas provavelmente estão mais limpas que a dele. E aí você começa, tá, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E no fundo, ninguém consegue explicar por quê. Vai lavar. Vai limpar. Muitas vezes a gente lava com água quente, com sabão, limpa, tira os micróbios. Tá tudo certo? O quanto que isso não tira do peso de ter que ficar lavando roupa separada, de ter que ficar fazendo não sei quantas máquinas, de ter que ficar depois secando as roupas também, porque daí sai a máquina daí em 1 hora, aí você tem que colocar a roupa pra secar, só que daqui a pouco você também vai ter que colocar outra roupa pra secar. O quanto que isso quebra da rotina? Quanto que você ganha de tempo se você lavar uma máquina? Uma vez. Ao invés de lavar 3, 4. Outra coisa, né? Que uma das minhas clientes, ela... Enfim, tava nesse processo, como todas nós passamos pelo processo de cansaço, né? E ela tava... uma hora ela chegou pra mim e ela falou assim, nossa, Ana, eu me dei conta que eu não preciso limpar o tênis das minhas filhas com cotonete. Como é? Você limpava o tênis das suas filhas com cotonete. Sim, eu limpava. Porque era assim que a minha mãe fazia e eu achei que tinha que fazer daquele jeito, que tinha que ficar daquele jeito limpinho. Então, olha que interessante, né? Claro que se ela achasse que não é importante, precisa, mas não, ela percebeu que ela estava fazendo aquilo porque ela tinha aprendido que era daquele jeito. E ela parou de fazer. Quantas horas na semana essa pessoa ganhou? E o estresse, né? De ter que ficar lá, cansaço, às vezes tem um monte de coisa pra fazer. Olha o tanto que ela pode tirar de peso. De pouquinho em pouquinho, você vai tirando quilos de peso de cima de você. Outra prática bem importante é começar a perceber em que momentos você abdica de você mesma, dos seus sonhos e dos seus desejos, porque você acha que precisa atender aos sonhos e aos desejos de todo mundo. Eu digo que pra mim esse é um dos maiores mitos que precisa cair na maternidade, que é o padecer no paraíso. Ser mãe é padecer no paraíso. Isso nos coloca num lugar de aceitar e de entender que não, ser mãe é assim mesmo. Tá exausta? É assim mesmo, aceita que dói menos. E não, calma, não é assim.